10 aldeias construídas à beira de um precipício. Algumas aldeias com um encanto especial foram construídas à beira de um precipício. Existem muitas aldeias que foram construídas em paredes rochosas, de montanhas por todo o mundo. Cada uma tem um charme especial, os arredores, as vistas, a arquitetura, a história, e tudo o que os rodeia as tornam únicas. Essas cidades construídas entre e sobre rochas e falésias, que além de impressionantes, parecem ser retiradas de um filme de ficção científica. Número 10. Azenhas do Mar, Portugal. É um povoado na costa do Condado de Sintra, que se estende ao longo de uma linha de rio que corre para o Atlântico e rompe as falésias da costa e onde existem moinhos de água. Além de pitoresca paisagem natural, existem várias construções de interesse em Azenhas do Mar, especialmente no estilo português suave, principalmente com azulejos nas fachadas, como é o caso da escola e da residência para o professor. Sua população residente é de 800 habitantes. Tradicionalmente, além da atividade de moagem, as principais atividades são a agricultura, com ênfase especial no vinho e algo de pesca e mariscos. Eles são devotos à Virgem do Mar, mas especialmente de São Lourenço, o santo padroeiro da terra e protetor da vinha, cuja procissão é comemorada todos os anos em agosto. Então a fé os eleva à praia para abençoar. Número 9. Arcos da Fronteira, Cádiz, Andalúcia. É uma rocha colossal entre 50 e 195 metros, cercada pelo rio Guadalete e conhecida como La Penha, fica a cidade branca de Arcos da Fronteira, declarada Monumento Histórico Artístico Nacional em 1962. Em reconhecimento à sua arquitetura excepcional e localização impressionante. A cidade velha é um labirinto emaranhado de ruas de paralelepípedos, que levam a um castelo de arenito, o Castelo dos Arcos. Arcos tem tido uma longa história de ocupação, evidenciado pela descoberta de numerosos restos arqueológicos do Neolítico, Idade do Bronze, Tartesiana, Fenícia e Romana. Água abundante e sua excelente localização e uma colina defensiva foram as principais atrações dos colonos. Número 8. Manarola La Spezia, Itália. A cidade fica num promontório íngreme de pedra escura. Suas casas pintadas em tons pastel que parecem se misturar com a paisagem. São casas de torre que costumavam ser construídas no início da Idade Média, para defender a cidade dos ataques de turcos e piratas. Entre as casas altas e estreitas, uma pirâmide branca aparece um sinal trigonométrico, que além de simbolizar a sabedoria, é um ponto geodésico reconhecível que diz aos navegadores como chegar a um bom porto, sem encalhar entre os recifes. No entanto, a coisa mais surpreendente sobre esse lugar cheio de charme é que os barcos precisam ser feitos à mão livre do porto, para um terraço aos pés da cidade, com a ajuda de cordas porque não há cais. Atualmente o local é listado como Patrimônio Mundial e desde 1998 tornou-se um parque nacional e uma área marinha protegida. Número 7. Castellfollit da Rocha, Catalunha. É um município espanhol na região de La Garrocha, na província de Girona, dentro da Comunidade Autônoma de Catalunha. É um dos menores lugares da Espanha, com menos de 1 km² de superfície. É o segundo menor da Catalunha e o menor da província de Girona. Castellfollit da Rocha faz parte do Parque Natural da Zona Vulcânica de Garrocha,
A cidade está situada em um riscal basáltico. O Castelfullir Riscal tem mais de 50 metros de altura e quase 1 quilômetro de comprimento. Essa cordilheira basáltica é consequência da ação erosiva dos rios Fluviá e Toronel sobre os restos vulcânicos milhares de anos atrás. Dado o perfil espetacular da igreja de vila ao lado das casas flutuantes no topo do riscal, a imagem foi retratada e pintada várias vezes. Número 6. Pitigliano, Itália. A cidade inteira é construída em uma colina de tufo e dá a impressão de que suas paredes e casas são a continuação da mesma colina. Pitigliano já havia sido habitado pelos etruscos 500 anos antes de Cristo, levando em consideração as numerosas cavernas que os arqueólogos encontram na cidade, embora sua aparência atual seja bastante medieval. Também chamada de Pequena Jerusalém, Pitigliano é uma das poucas aldeias da Toscana que ainda mantém um bairro judeu como sua sinagoga. É uma cidade pequena e fascinante, situada no topo de um promontório vulcânico de tufos. No topo de promontório orgânico fica a planície em que a cidade fica, dando a sensação de que seus íngremes edifícios medievais brotam das falésias. Número 5. Ronda, Málaga, Andaluzia. Ronda é uma das cidades mais antigas da Espanha, ainda habitada, e portanto suas ruas contam uma história fascinante, moldada pela passagem de várias civilizações. Embora já tenha mais de 30.000 habitantes, Ronda deve estar em qualquer lista das belas aldeias, graças à sua localização incrível. As casas estão quase penduradas em um abismo, uma ravina com mais de 120 metros de altura, através do qual o rio Guaderevim corre. A cidade é ligada pela Ponte Nova. A construção que salva o chamado Tejo de Ronda é que é o alvo de todas as câmeras de fotos que visitam Ronda. Número 4. Aljará, Leme. Construído nas montanhas de Carás no século XII, serviu como uma importante fortificação durante a ocupação otomana do Leme. É presidido por torres antigas imponentes, construídas com o objetivo de proteger a cidade dos ataques inimigos. As montanhas com as quais os edifícios se fundem serviram como garantia de segurança. Está localizado no distrito de Manacã, em Sana Governorat. A base do antigo assentamento totalizava enorme casas de vários andares, formadas por enormes blocos de pedra, extraídos de pedreiras próximas. Os altos edifícios marrons com telhados planos lembram arranha-céus modernos. A principal tarefa das antigas torres era a habitação doméstica para os moradores de Al-Ajar e sua proteção contra ataques inimigos. Os arranha-céus enormes foram construídos muito próximos um do outro, não têm janelas na parte inferior e se fundem com as montanhas, que serviram como garantia adicional de segurança. Número 3. Gorges, Provence, França. Empoleirada numa rocha, está localizada na extremidade do planalto de Vaucluse. É uma das mais belas aldeias da França, onde muitas celebridades e artistas estabeleceram sua residência. A terrível insegurança devido a múltiplas invasões ao longo dos séculos forçou a população rural a se refugiar nas colinas. Conhecida como uma das mais belas aldeias da França, Gorges é totalmente encantadora. Está localizado no leste de Avignon e ao oeste de Roussillon. É construído no topo de uma colina. Seus 2.000 habitantes vivem em casas de pedra, com telhados de terracota. Gorges também abriga um impressionante castelo aberto a visitantes. A beleza de Gorges no topo da encosta e suas vistas panorâmicas da paisagem circundante
não passaram despercebidas pelos artistas famosos que a frequentavam. Número 2. Rocamadour, França. Incrivelmente ligado a falésias verticais, uma estratégia construtiva séculos atrás para ser protegido de qualquer cerco e melhorar as defesas da cidade, além de aproveitar a área do vale. É também um lugar famoso por seus santuários, que durante séculos atraíam peregrinos de toda a Europa, incluindo nobres e reis. Seus edifícios verticais estão presos às paredes de falésias, de até 120 metros de altura. É conhecida como a cidade sagrada e o local de peregrinação de destaque. Localizado em um penhasco de calcário, domina majestosamente o cânion de Azul. A fama de seus santuários, e especialmente o Santuário da Virgem Negra, traz todos os anos inúmeros visitantes e peregrinos irem para Rocamadour, depois de subir aos 216 degraus da grande escadaria que leva à praça da igreja. Os peregrinos e visitantes vão para os 7 santuários de Rocamadour. É inevitavelmente visitar a Capela de Notre-Dame ou Capela Milagrosa, onde é mantida uma estátua da Virgem Negra, datada do século XII. Número 1. Santorini, Grécia. Sua capital é a cidade de Tira, e seu porto principal é o do Acineus. Seu solo é principalmente vulcânico, habitado pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, pelos fenícios. Tem seu pico de 2.000 a 1.600 anos antes de Cristo, ano que interrompeu seu desenvolvimento devido à tremenda e apocalíptica explosão do vulcão. Existe uma teoria segundo a qual, em Santorini, a Atlântida perdida pode ser encontrada. Santorini é uma cidade mediterrânea, pendurada no penhasco com vista para a caldera e o mar Egeu. Cada detalhe é beleza. Tem uma forma crescente no interior, onde o grande vulcão já esteve. Há outra série de ilhas menores, mas muito bonitas. A oeste, íngreme e rochosa, destacando seu grande precipício sobre o mar, enquanto ao sul desce lentamente para o mar, onde as praias de areia escura fazem o viajante se apaixonar.